Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ouça agora a palavra de Deus. Queridos, chegamos então ao nosso momento de reflexão da palavra de Deus. Deus com certeza tem uma palavra preparada para os nossos corações. Você crê nisso, né? Que Deus tem uma palavra preparada para mim e para você nesta manhã. Pois é. E é nela que nós vamos meditar, se alimentar. Precisamos alimentar a nossa alma com a mensagem da palavra de Deus. Eu quero convidar você nesse instante para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículos de 1 em diante, de 1 ao 9. Gênesis 22, versículos do 1 ao 9. O Senhor, algum tempo atrás, me deu essa mensagem e eu quero compartilhar com você. Que diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Versículo 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Glória a Deus. Queridos, a mensagem de hoje é o que fazer quando a nossa fé é desafiada pela razão. O que fazer quando a nossa fé é desafiada pela razão? É muito bonito a gente pegar a Bíblia como eu peguei agora. Você talvez pegou a sua aí, ou então ouviu o texto sagrado que nós lemos, e preparar uma mensagem, uma palavra sobre esse momento onde a fé de Abraão estava sendo provada, quando a fé de Abraão estava sendo desafiada. Mas viver isso na pele de Abraão não é para qualquer um. A gente vive num tempo onde diariamente a minha fé e a sua é desafiada pela razão. Você quer ver uma coisa? Há pessoas que chegam pra gente e dizem: você não é crente? Não serve a Jesus? Por que está desempregado? Você não diz que serve a Jesus porque está doente? Você não diz que Jesus cura? Por que você está precisando de um milagre e o milagre não chegou ainda? Você não diz que Deus restaura? Por que teus filhos estão nas drogas? Você não diz que Deus, ele reconstrói relacionamentos? Por que o seu está destruído? Perceba que a cada dia, a cada instante, em qualquer lugar, a nossa fé é desafiada pela razão. Eu sempre costumo dizer que a gente escuta muitas vezes duas vozes. Uma é a da fé, dizendo prossiga, e a outra é a da razão, dizendo que Deus é esse. A história de Abraão é o retrato
de um homem que durante toda a sua vida viu sua fé sendo desafiada pela razão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 8, diz que Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Quando ele resolve se separar do sobrinho, Abraão manda Ló escolher o lugar que ele vai. Abraão diz: olha, meu filho, se você vai para o norte, seu tio vai para o sul. Se você escolher o sul, eu vou para o norte. Abraão não é à toa que é chamado de o pai da fé, porque em toda a narrativa da sua história, você vai ver a par e passo, a cada instante, a cada momento, a fé de Abraão sendo desafiada. E ela começa a ser desafiada a partir do convite que Deus faz a ele para sair da sua terra. Eu costumo dizer que quando Abraão sai da sua parentela, sai da sua terra, Abraão não está na pior. Porque obedecendo à voz de Deus, a gente sai de qualquer situação difícil para pegar qualquer ônibus, qualquer carro, qualquer avião. Você já deve ter ouvido alguém dizer: rapaz, a situação está crítica, mas Deus disse que vai me levar para o outro lado. E eu estou só aguardando a ordem dele, porque a hora que ele falar, o primeiro carro que eu pegar eu vou embora. Não é assim? Abraão não. Quando ele ouviu a voz de Deus para sair da sua terra, da sua parentela, Abraão estava com o time ganhando. Abraão estava rico, cheio de empregados. E Deus brada para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te enviar. Agora Deus não deu o CEP, Deus não mostrou a Abraão o roteiro, Deus não disse o nome do bairro, da rua, não. O Senhor disse: sai do meio da tua parentela. Porque quando a gente recebe um convite para ir a algum lugar, eu não sei você, mas a primeira coisa que eu pergunto é: fica aonde? Qual o endereço para eu colocar aqui no Waze? Né? Não é assim que a gente faz? O escritor aos Hebreus diz que Abraão, ouvindo a voz de Deus, saiu da sua terra sem saber para onde ia. É coisa de louco ou não é? É viver pela fé ou não é? É ser desafiado pela fé ou não? Já pensou? Você está bem empregado? Já pensou? Você está morando bem, casa boa, um apartamento bom, não está faltando nada, emprego aí garantido, dinheiro sobrando, e de repente o Senhor brada, diz: olha, preciso de você numa missão. E você chega em casa e diz à patroa: vamos embora. Embora para onde, rapaz? Você tá louco? Você tá maluco? Não, vamos embora, Deus falou comigo. E a gente vai para onde? Eu não sei não. Foi isso que Abraão ouviu. Sai da tua terra, do meio da parentela, para ir para um lugar que eu te tenho preparado. Só que Deus não deu o CEP, nem o endereço. Só mandou ele sair. Isso é ter a sua fé desafiada pela razão. E Abraão vivenciou isso. Lá na frente você vê Ló rico, sobrinho de Abraão. E novamente a fé dele vai ser desafiada. E aí? A gente vai se separar, titio? Vai. E para onde é que eu vou? Escolha o lado que você vai. A Bíblia fala que Ló passou os olhos nas campinas do Jordão, que ficava ali dando para Sodoma e Gomorra, e disse: opa, o lugar é esse. Titio que vá para o deserto, eu vou ficar é aqui. Aqui tem comida, aqui tem pasto, aqui tem tudo, tem água. Ele que vá para a parte pior, eu vou ficar com a parte melhor. Abraão disse: para onde você for, se você for para o norte, eu vou para o sul. Escolha o lado que você vai, eu vou para o oposto. A fé sendo desafiada pela razão. E comumente a gente só escuta a voz da fé na Bíblia, mas existe uma voz da razão que grita. Você concorda comigo? Quem aqui não já ouviu a voz da razão? Eu escuto ela todo dia. Só que ela não comanda a minha vida. Quem comanda a minha vida é a voz da fé. É a voz de Deus que comanda a minha vida, mas a voz da razão eu escuto todo dia. Quando eu saio de casa, que olho, vejo um vizinho meu de carro novo, final de semana tá ele lá, com os amigos tomando cerveja, enchendo a cara, ouvindo brega, e você indo para a igreja, naquele carrinho que só Jesus, né? Só Jesus. Muitas vezes o pneu baixa, o estepe tá furado. É uma situação difícil, é como Asaf no Salmo 73, que diz: olha, por que que o injusto vive gozando saúde e a gente servindo a Deus vive doente? A nossa fé vem sempre sendo desafiada pela razão. A história de Abraão não é diferente.
E esse texto que nós lemos aqui, humanamente falando, é o pior momento. É o momento mais dramático do desafio entre a fé e a razão. Porque Deus chega para Abraão. Olha, Deus não foi fácil com Abraão, viu? O Senhor olhou para Abraão e disse assim: toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas. 3 coisas Deus falou no ouvido de Abraão. A fé sendo desafiada pela razão. Deus diz assim: toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Essa voz de Deus falando no ouvido de Abraão. É muito fácil para mim, é muito fácil para qualquer pregador abrir e dizer: ele foi caminhando durante 3 dias. Agora, ninguém nunca se coloca na pele de Abraão. Em nenhum momento do texto, em nenhum lugar da Bíblia, você vê Abraão consultando Sara. Você imagina, Sara com quase 100 anos, esperou por esse menino a vida inteira, se precipitou, mandando até Agar dormindo com Abraão para ter um filho, porque o anseio dela é ter um filho. Mas você imagina se Sara soubesse lá da tenda que Abraão estava indo para Moriá sacrificar Isaac. Imagina só, porque creio eu, não vou afirmar com certeza, porque a Bíblia não fala, mas creio eu que Sara não sabia disso. Abraão escutou a voz, preparou o garoto, preparou a lenha, as brasas, a faca, 2 servos e disse: vamos embora. Talvez Sara tenha perguntado: vai para onde? Eu vou ali e já volto. Vou ali que Deus quer falar comigo. Eu fico imaginando o caminho de Abraão até Moriá. A Bíblia não traz os detalhes, mas eu fico imaginando, porque Abraão é de carne e osso. Abraão não é super-homem. A Bíblia não tem nenhum super-homem, nenhuma Mulher Maravilha, nenhum Homem-Aranha. Abraão é de carne e osso, como eu, como Jó, que um dia no ápice do sofrimento disse: pesa-me em balanças fiéis, eu quero saber onde foi que eu errei. Eu fico imaginando Abraão caminhando com aquele menino, dizendo: o que é que eu vou dizer a Sara quando voltar de Moriá? Eu fico imaginando a voz da razão gritando no ouvido de Abraão, dizendo: e agora? Mandasse Agar ir embora. Ismael foi embora. Como é que vai ser quando tu voltar com esse menino? Como é que vai ser quando Sara souber que Isaac morreu? Como é que vai ser, Abraão? E muitas vezes a voz da razão fica assim o tempo todo, dizendo para mim e para você: perdeu o emprego, né? E agora? Como vai ser para sustentar a família? Mas a voz da fé diz: ei, você não vive do que vê não, você vive pela fé. A voz da razão diz: e agora? Tá em cima dessa cama, né? Cadê o Deus que tu prega? Cadê o evangelho que tu fala dele para todo mundo, que cura e tu doente? E agora? Como é que vai ser? Abraão ouviu isso até Moriá. Falo com toda a convicção, não está na palavra, mas Abraão era feito eu, feito você, de carne e osso. Eu fico imaginando, talvez até chorou pelo caminho. E o momento mais dramático é quando Isaac, que já sabia o que era um sacrifício, chegou para ele e fez a pergunta: ô papai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a faca, o senhor está carregando a lenha, mas onde é que está o cordeiro, pai? Ah, meu querido, essa foi a narrativa, foi a pergunta mais difícil de Abraão responder. Eu tenho certeza disso. Abraão era pai como eu sou. E quem é pai sabe que para dar uma resposta num momento difícil como esse para um filho, ele tem que estar vivendo pela fé. Só que Abraão sabia que a fé, ela não precisa de lógica como a razão. Porque para a razão, 2 mais 2 é 4. Para a fé, um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia. Para a razão, milagres não existem. Não, é remédio. Para a razão, não tem esse negócio de porta que vai ser aberta. A porta tem que estar aberta para você entrar. Para a fé, não. Sabe o que é que a fé crê? Que Deus traz à existência aquilo que não existe. E como é que isso consegue conviver dentro da gente? É por isso que a Bíblia fala que o nascituro da fé é a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe por que tem muita gente por aí que vive dando mais ouvido à razão do que à fé? Porque não vive lendo a palavra.
Porque essa fé aqui não é aquela fé inerente ao ser humano, que eu e você nasce com ela. É uma fé que o nascituro dela, a origem, a gênesis dela, está na palavra. Ou seja, quanto mais eu leio a palavra, mais a fé vai crescendo, mais a fé vai sendo gerada. É por isso que Abraão foi chamado de o pai da fé. Porque a fé não precisa de lógica humana para resolver. E o que foi que fez Abraão? Obedeceu. Abraão sabia que algo no mundo espiritual já estava pronto para resolver aquela questão. Abraão não saberia responder às indagações da razão, mas ele tinha fé. Abraão sabia que servia ao Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ei, meu querido, Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer: essas vozes nunca vão deixar de gritar no seu ouvido. Mas é preciso que você escute a voz da fé. Entre a fé e a razão, escute a voz da fé. A razão vai estar sempre gritando. Você pode ser o crente mais espiritual do mundo, porque essa voz, ela grita, não é de hoje. Essa voz grita no início da igreja. Essa voz gritou, sabe onde? A voz da razão? No alto da cruz, no ouvido de Jesus. Lembra-se do que Jesus disse? Deus meu, por que me desamparaste? A voz da razão gritou no ouvido de Cristo. Elias, um homem que orava e fogo do céu caía. Elias que orava e Deus mandava chuva. Um dia entrou numa caverna, porque a voz da razão gritou dentro de Elias e disse: sabe de uma coisa? Eu quero é morrer. Eu não sou melhor do que os meus pais. Ele pediu a morte, porque a voz da razão grita no coração de qualquer um. Pode ser o crente mais fraquinho e o crente mais espiritual que acabou de descer do monte, que passou a noite todinha orando, em jejum, mas a voz da razão sempre vai gritar dentro da gente: cadê Deus que não chegou? Cadê o milagre que não aconteceu? Cadê a resposta que não chegou ainda? Cadê teu filho que ainda não está na igreja? Cadê teu marido? Quanto mais ora, quanto mais busca, quanto mais pede. Essa é a voz da razão. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: existe uma voz que grita mais alto dentro da gente. Chama-se a voz da fé. Entre a fé e a razão, opte pela fé. Porque o conceito de fé, o escritor aos Hebreus diz, e isso é maravilhoso, que a fé é a convicção, é a certeza, né? Daquilo que a gente espera, mas também é a certeza daquilo que a gente não enxerga. Que coisa, né? Ô irmão Ibe, olha, eu estou esperando, mas não estou vendo. O escritor aos Hebreus, ele diz que ela é o fundamento das coisas que eu estou aguardando, daquilo que você está esperando. Mas onde é que está? Eu não sei. Alguém chega e diz: rapaz, tu disse que tem uma porta aberta, onde é que está? Aí quem vive pela fé diz: eu não estou vendo não, eu não sei não, mas que está aberta, tá. Dá para entender isso no campo da razão? A voz da fé diz assim: eu sei que Deus vai curar. O médico diz: vai nada. Olha o resultado do exame aqui, ó. Já virou metástase. Já tomou conta do corpo todo. Aí a fé diz: e daí? Ele ressuscitou Lázaro, que já estava morto e fedia. Isso é a voz da fé. Talvez hoje você já ouviu a voz da razão. Eu escuto ela todo dia. Só que eu não dou a mínima para ela. Ela diz: Ibe, cadê Deus? Eu digo: ele está aqui. Por que é que ele não agiu, Ibe? Eu digo: porque não chegou a hora dele ainda. Aí a voz da razão diz: Ibe, o tempo está passando. Aí a voz da fé disse: creia, o impossível vai acontecer, Ibe. Você nunca vai deixar de ouvir a voz da razão dentro do hospital, dentro da sua casa, aí no trabalho. Aonde você chegar, a voz da razão vai bradar. Mas lembre-se, você não vive do que vê. Eu e você vivemos pela fé. Ter fé, como dizia pastor Newton aqui no nosso seminário, é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Então descansa em Deus. Viver pela fé é ser desafiado pelo sobrenatural todo dia. É dizer: cadê Deus? Cadê Ele? Que não chegou ainda, mas Ele vai chegar.
E quando ele chegar, o nome dele vai ser glorificado. A voz da razão está sempre tentando desqualificar a voz da fé. Mas ele me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: escute a voz da fé, porque eu vou fazer acontecer. Escute a voz da fé, o milagre vai chegar. A voz da razão grita, afronta. A voz da razão está na boca de Penina, dizendo: Ana, tu não vai ter filho nunca. Mas a voz da fé gritava no coração de Ana, dizendo: ora, Ana, busca. Porque Deus não vai te dar só Samuel, vai vir 5 filhos por aí, Ana. Isso é a voz da razão. Está sempre afrontando a gente. A voz da razão está sempre na boca de Saul, dizendo: Davi nunca vai sentar nesse trono. Mas a voz da fé dizia: Davi, Deus te escolheu. Hoje tu estás escondido na caverna de Adulão, mas um dia tu vai sentar no trono de Israel. Isso é a voz da razão, que está sempre dizendo: José, tu sonhasse com uma cadeira de Faraó, mas isso nunca vai acontecer. Olha tu aqui na cadeia dele. Olha tu varrendo a cozinha de Potifar, José. Mas a voz da fé dizia: José, tá chegando a hora, não desiste não. A promessa vai se cumprir.